Fala, tropa! Estamos de volta com Na Cara do Gol aqui, tá? E agora com a data FIFA, né? Nesses últimos 2 dias não teve Na Cara do Gol simplesmente porque não tínhamos jogos para poder analisar, né? Mas agora nós temos as seleções. E seleções que eu vou analisar aqui para vocês, a gente vai atuar em alguns jogos que eu vou passar aqui no pré-jogo, mas na maioria dos jogos eu vou direcionar para vocês pro ao vivo, onde a partir da análise que eu vou te passar aqui, que é o planejamento que eu fiz para mim, tá? E juntando essa análise com a validação no ao vivo, ou seja, aquilo que está acontecendo no jogo, naquilo que você está assistindo, né? Você vai tomar a decisão se vai fazer essa aposta ou não. Mas eu já vou direcionar aqui você os melhores mercados para isso, beleza? Lembrando que fica de olho no meu Instagram, vou deixar aqui o link na descrição, @MarcosMatosOficial, e também no Geração Green, tá? Eu vou deixar aqui também, desculpa, o arroba é perseguido pelo Green, é Marcos Matos meu nome, mas você procura lá o arroba perseguido pelo Green, tá? E aqui eu vou deixar também o link do Geração Green, que é meu grupo gratuito, por quê? Eu tô fechando provavelmente uma parceria, onde com essa parceria vocês vão poder acessar o Clube dos 5%, que é onde eu mando todas as minhas entradas, de graça. Ainda não é certo, mas se der certo, vai existir essa possibilidade. Então imagine você estar num clube que hoje as pessoas pagam para estar lá, né, R$ 100 todo mês para estar lá, e você tem a oportunidade de entrar de graça. Você tem a oportunidade de ter acesso a todas as minhas apostas e poder lucrar, como eu estou postando agora, o resultado da galera de agosto, lucrando R$ 980, R$ 3.000, 3.500, R$ 1.000 de lucro. Imagine você tendo essa renda a mais e você está nesse grupo de graça. Pode ser que exista essa possibilidade. Fica antenado no meu Instagram, @perseguido pelo Green, e também no Geração Green, que eu vou comunicar lá se der certo ou não, beleza? Fica ligado, não perde essa chance. Vamos partir agora para as análises aqui, tá? Eu vou estar acordando cedo, cara, nessa quinta-feira, porque nós temos qualificação eliminatórias da Ásia, né, asiática, para a Copa do Mundo. E por isso eu vou estar acordando cedo, porque tem alguns jogos que eu quero estar acompanhando, que eu coloco ali como favorito, tá? Como, por exemplo, o jogo da Austrália contra o Bahrein. A Austrália vai jogar dentro de casa, é bem favorito. Japão contra a China também é bem favorito. Nesse caso aqui de Japão, da Austrália, eu vou estar buscando, né, a vitória no primeiro tempo, dependendo de como inicia o jogo, tá? O Japão é bem superior em relação à China, tem bons jogadores como o Eda, né? Bons jogadores, excelentes jogadores ali, o Minamino, o Takefusa Kubo, né, da Real Sociedade. Então tem jogadores excelentes ali no ataque o Japão, e foi uma das seleções que surpreenderam até na Copa do Mundo, né? Então estarei de olho nessa seleção japonesa ali para uma possível vitória no primeiro tempo, mas a gente precisa validar no ao vivo, até porque já tem alguns jogos que essa seleção não atua, beleza? E a China é uma seleção muito frágil. Além disso, gosto da vitória da Coreia do Sul, né, com o Son ali, com o Lee, são excelentes jogadores também, então estarei de olho nesses jogos. E outro jogo também que eu estarei de olho, outros dois jogos, é no Irã e também na Arábia Saudita, né? São duas seleções que vão jogar também dentro de casa e que são favoritos. Perceba que eu listei aqui principalmente as seleções que estão jogando dentro de casa, né? Austrália, Japão, Coreia do Sul, Irã e Arábia Saudita. Lembrando que leve pro ao vivo, tá? Uma duplinha que eu fiz no pré-jogo, já compartilhando aqui com vocês, foi a vitória da Arábia Saudita junto com a vitória da Arábia Saudita junto com a vitória da Coreia do Sul, tá? É uma boa e é uma recomendação que eu deixo para você, tá pagando 1,58, para mim uma excelente cotação para pré-jogo, beleza? O restante é realmente buscar oportunidades no ao vivo. No Brasileirão Série A, nós teremos o jogo de Cuiabá contra a equipe do Juventude, ambos os times precisando muito da vitória para fugir, né, do rebaixamento. Curitiba que está na zona, o Juventude não, mas é um jogo muito complicado, é um jogo muito difícil. Se esse jogo fosse na casa do Juventude, com certeza eu estaria a favor do empate, anula a Juventude, Juventude com empate, Juventude para marcar um golzinho, mas como esse jogo é na casa do Cuiabá, eu fico com o pé atrás. E o Juventude fora de casa, só para mostrar aqui para vocês, não tem um bom resultado, né? Não tem um resultado excelente. É só a gente pegar os números aqui. De 12 jogos, ele só tem apenas uma vitória. Então é um número muito baixo, né? É um time que sofreu gols na maioria dos jogos, é um time que marca pouco jogando fora de casa, é um time que cai muito de rendimento. E o rendimento do Cuiabá, mesmo dentro de casa, também não é muito positivo, né? Se a gente pegar os últimos jogos da equipe do Cuiabá jogando em casa, teve a vitória diante do Criciúma, né, numa virada, mas teve derrota para o Grêmio, derrota para o Atlético Paranaense, derrota para o Palestino pela Sul-Americana,
derrota para a equipe do Fluminense. Então, assim, são muitas derrotas da equipe do Cuiabá dentro de casa. Então, não passa muita confiança, não, tá? Então, é um jogo que eu vou realmente levar para o ao vivo e poder tomar as minhas decisões baseado no que eu tô assistindo. É um jogo que não passa confiança porque a gente tem um Juventude que fora de casa é muito ruim e nós temos o Cuiabá que como mandante também é uma equipe ruim. Então, é melhor a gente ficar realmente de fora. Paysandu e Amazonas também é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, mas nós temos aqui agora eliminatórias, né? Liga das Nações na Europa, tá? E nós temos também eliminatórias da Copa do Mundo. Bolívia e Venezuela é um jogo que, a parte, eu não gosto de trabalhar para pré-jogo, mas Argentina e Chile, apesar de não ter trabalhado no pré-jogo, eu gosto muito de olhar para o cenário de uma vitória da Argentina, tá? O que é que eu acredito aqui? A Argentina vai estar sem o Messi, então é bom também a gente ver como a Argentina vai se comportar com o Messi, sem o Messi, né? Mas, e sem o Di Maria também, mas é uma seleção muito talentosa. Na minha opinião, a Argentina possui um dos melhores meio-campo das seleções, né? Entre as seleções. O meio-campo formado por Enzo Fernandes, né? Pelo Depou e o McAllister. E ali na frente tem muitas opções, né? Opções como o Lautaro, que foi muito bem agora na Copa América. Nós temos o Julián Álvares, que não fez uma boa Copa América, mas fez uma excelente Copa do Mundo. Mas são dois jogadores muito promissores e pode ser que eles joguem juntos agora, nesse jogo, já que vai estar sem o Messi. Nós temos o Nico Gonzalez também, que é um excelente jogador, que saiu agora da Fiorentina. Nós temos uma defesa muito sólida com o Lisandro Martinez e com o Romero. Então, assim, a seleção da Argentina é uma seleção que joga junto já há muito tempo, são jogadores que já se conhecem, uma seleção muito talentosa. É muito superior em relação ao Chile, que ainda não conseguiu fazer essa renovação. Ainda é um time muito... Aquela época do Chile, né, com Sanches, com Vargas, que era uma seleção Vidal, que jogava muito, acabou. E essa nova forma do Chile jogar não é uma forma muito boa. A Argentina lidera essas eliminatórias, né, isoladamente, está com 15 pontos, aqui não está aparecendo, mas lidera isoladamente com 15 pontos. Logo em seguida nós temos o Uruguai e a Colômbia. Os últimos jogos entre eles, que vale a pena a gente frisar também, a Argentina venceu, né? Venceu fora de casa, venceu na Copa América e venceu também fora de casa aqui pela qualificação. Esse jogo agora é um jogo dentro de casa. Sempre é um jogo muito truncado entre eles. Para mim, a única coisa que eu vou gostar aqui é de pegar uma possível vitória da Argentina com uma cotação melhor. Essa cotação de 1,36 é uma cotação que não me agrada, né? Então acredito que dá para esperar chegar numa cotação pelo menos 1,55, 1,60, até para validar como é que vai estar a Argentina dentro de campo, se vai estar criando boas oportunidades, para daí então pegar uma possível vitória da Argentina. Mas é o único mercado que eu gosto de trabalhar. Não é um mercado de vitória, de resultado, ou de gols, de escanteios, não. Eu gosto realmente de trabalhar nessa possível vitória da Argentina. Quem quiser pegar no pré-jogo, pode ser. Tem um handicap -1 também, que é uma boa. Mas a Argentina não costuma ganhar do Chile com margem de gols. A gente viu agora os últimos jogos entre eles. Por isso que eu prefiro aguardar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, tá? Se não der para pegar, beleza, vida que segue. Mas é o que eu prefiro. Pela Liga das Nações, a gente tem jogos interessantes. Eu vou começar aqui pela Liga das Nações C, porque tem dois jogos que eu gosto muito. O jogo do Azerbaijão contra a equipe da Suécia. E quando a gente para analisar tanto o time do Azerbaijão quanto o time da Suécia, a gente percebe que são times bem ofensivos, principalmente a Suécia, né? O confronto entre eles em 2024, pela qualificação da Euro, foi um 3-0 aqui em Azerbaijão, mas a Suécia ganhou de 5-0 quando jogou dentro de casa, né? Mas eu gosto de olhar aqui, ó, só para mostrar para vocês, os jogos do Azerbaijão geralmente são jogos favoráveis para gols, né? A gente tem um 3-2, 3-1, 1-1, 1-0, 5-0, 3-0, teve 1-0 aqui contra a Áustria e teve esse 1-0 contra a Mongólia. Aí teve 2-0, 2-1 e 1-0 aqui contra a Bélgica pela qualificação também da Euro, tá? E do outro lado nós temos uma Suécia, vocês perceberam que eles são jogos favoráveis para gols, né? A Suécia também são jogos favoráveis para gols. A gente tem o 3-0, 2-1, 1-0, 5-2, 2-1, 2-0, 3-0, 1-1, 3-1 e 3-1. Então, o que é que eu acredito aqui? Eu acredito que o melhor mercado seja o mercado de gols mesmo. A Suécia é favorita? É, mas vai jogar fora de casa. Então, isso faz com que a gente fique com o pé atrás. Por isso que eu prefiro olhar para o mercado de gols ou acima de 1,5. É uma boa para você combinar em uma dupla. Assim também, como eu gosto do mercado de gols, para o jogo da Estônia contra a Eslováquia. Se a gente pega o retrospecto entre eles e o retrospecto das equipes, acontece pelo menos 2 gols por jogo em cada um deles. Vou mostrar aqui para vocês. A Estônia, os últimos jogos, tivemos um 5-4, 4-1, 4-0, 2-1, 5-1,
2-1, 2-0, 2-0, 1-1, 2-0. Perceba que a média de gol sofrido pela Estônia é muito alta, principalmente quando pegou equipes ali melhores, né? Como por exemplo uma Polônia, quando pegou uma Suíça, quando pegou a Suécia também, né? Eles conseguiram ali acontecer, tomaram muitos gols, tá? A Eslováquia é favorita sim, a Eslováquia fez uma boa Euro, fez uma excelente Euro, e por isso que eu acredito que vai ser um jogo favorável para gols, tá? Contra a Inglaterra, a Eslováquia perdeu, que foi aquele jogo onde eles estavam ganhando e aí tomou um gol do Bellingham no último minuto e depois perderam na prorrogação, mas poderia ter eliminado a Inglaterra, né? Depois de se classificar em um grupo que teve Bélgica, que teve Ucrânia, que teve Romênia, e eles poderiam ter eliminado a equipe da Inglaterra, acabou perdendo por 2-1. Teve 1-1 contra a Romênia, 2-1 contra a Ucrânia, venceu a Bélgica por 1-0, uma grande vitória. 4-0 sobre o País de Gales, e é um time que está com um ataque muito bom, vem conseguindo marcar gols. Mais um jogo que eu acredito, obviamente, no acima de 1,5, tá? Para mim é uma excelente cotação. E no ao vivo, se tiver muito bem a Eslováquia, jogando como jogou na Euro, eu vou estar pensando, obviamente, nessa possível vitória da Eslováquia, que eu vejo com bons olhos, tá? Já na Liga das Nações A, nós temos jogos bem equilibrados, como Escócia e Polônia, e Dinamarca e Suécia. São jogos tão equilibrados que eu prefiro realmente analisar no ao vivo, tá? Mas tem dois jogos que eu gosto bastante. Sérvia contra Espanha. No ao vivo, obviamente, eu vou buscar e vou estar de olho na possível vitória da Espanha, porque fez uma grande Euro, tem uma base de um time que está jogando muito, e se permanecer jogando dessa forma, eu acredito que eles devam vencer o jogo, até porque a Sérvia é um time bem ofensivo e defensivamente muito frágil, tá? Para pré-jogo, o que é que eu recomendo? O gol da Espanha. Só que está pagando muito pouco. Eu gostaria muito de fazer uma aposta que era o gol da Espanha e um gol de Portugal. Mas como está pagando pouco, eu prefiro esperar no ao vivo e analisar para uma possível vitória da Espanha, assim como também uma possível vitória de Portugal. A Croácia não fez uma boa Euro. Portugal tem uma seleção muito talentosa. Portugal vem evoluindo bastante. E eu acredito que sim, dentro de casa tem grandes chances de sair com essa vitória. Eu gostaria muito realmente de fazer uma duplinha com o gol de Portugal, com o gol da Espanha. Mas como a cotação está muito baixa, eu prefiro levar para o ao vivo e tomar uma decisão baseado no que está acontecendo no campo, né? Se eu ver que Portugal não está dando os contra-ataques para a Croácia, que a Croácia é um time muito traiçoeiro, se eu perceber que Portugal está se defendendo bem e pressionando com a posse de bola sem fornecer tantos contra-ataques para a Croácia, eu estarei de olho, sem sombra de dúvida, nessa possível vitória de Portugal, tá? Então, galera, é isso que nós temos para hoje para seleções. É o que eu recomendo para vocês, né? Os jogos que eu falei aqui para trabalhar no pré-jogo, dá para trabalhar realmente, são jogos que me passam confiança pelo histórico, pela como essas seleções jogam, mas os outros jogos eu recomendo vocês levarem para o ao vivo, porque seleção não é brincadeira, muitas zebras acontecem e a gente tem que saber administrar nosso dinheiro e também ter uma boa estratégia para trabalhar durante essa data FIFA, tá? Conta comigo e vamos para cima.